Graça e a paz de Jesus, meus irmãos e irmãs, você que nos assiste nesse momento, que alegria mais uma vez ter você com a gente. Nós estamos unidos sempre com o mesmo propósito, de adorarmos o nosso Deus, de sermos edificados pela sua palavra e de estarmos unidos espiritualmente. Na verdade, os nossos corações estão conectados com Deus e uns com os outros, porque todos estamos oferecendo o nosso culto a Deus. Sejam bem-vindos, adore o Senhor com todo o seu coração, consagre esse tempo ao seu Deus, ao nosso Deus, e vamos juntos adorá-lo. Exaltarão de geração em geração, te adorarão.
Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Declare isso com seu espírito, diga: Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adoramos, Jesus, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. E te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, tudo que és. Tu és bom, Jesus, Deus é bom. Olá, meus irmãos, vamos orar juntos. Oração é sempre bom, a gente está perto de Deus, a gente fala com Deus. E no nosso pacto de oração é o momento onde eu e você, colocamos a nossa confiança no Senhor. É claro que a gente sempre está confiando nele, mas nosso período de oração é quando nós juntos, você em casa, nós todos juntos aqui, unimos a nossa oração por nossos pedidos. Tem um texto muito especial da palavra de Deus, como todos os outros, mas é um texto que eu sempre me recorro a ele quando meu coração está assim um pouquinho aflito e eu estou precisando assim de uma resposta de Deus. Esse texto está ali no Evangelho de João e ele diz bem assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha o que o texto está dizendo, é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha a continuidade. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, perdão, Ele nos ouvirá. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Eu e você, quando nós formos orar a Deus, quando nós estamos orando a Deus, colocando diante dele os nossos pedidos, e você que está orando no pacto há várias semanas, você que está em casa, nós que temos os nossos pedidos, nós devemos sempre lembrar disso, que quando nós estamos orando a Deus, nós estamos falando com Ele, nós estamos depositando no altar do Senhor, os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas carências. E o nosso coração tem que estar cheio da certeza de que Ele está nos ouvindo, quando os nossos pedidos, nossas necessidades estão de acordo com a vontade dEle. Eu gosto demais do finalzinho, e Ele nos ouvirá. É aquela imagem, como se Deus estivesse se inclinando para dar atenção a um filho quando está pedindo algo, e isso chega ao coração do Senhor. Então eu queria que você orasse comigo agora. Vamos elevar as nossas orações ao Senhor. Vamos colocar diante do altar dele as nossas necessidades. Ore comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando a Deus, porque nós, quando nos aproximamos do Senhor, nós temos certeza de que quando os nossos pedidos estão de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouvirá. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer pelo fato de que o Senhor nos ouve, nós sendo assim tão pecadores, uma fé tão pequena, o Senhor se importa a ponto de ouvir o nosso clamor, a nossa oração. É por isso, Senhor, que nós depositamos no teu altar cada uma das nossas necessidades, as famílias que estão aflitas, aqueles que estão doentes, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão precisando de algo para sua casa, um alimento, um dinheiro para pagar uma conta,
aquela pessoa que está aflita porque tem responsabilidades com a sua empresa. Ó Deus, em nome de Jesus, juntos agora, nós depositamos no Teu altar cada uma das nossas orações. E desde já, ó Deus, agradecemos, porque sabemos que o Senhor está atento a cada uma delas. Assim nós oramos e somos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, mais uma vez online, mas olha, domingo passado, dia 10, Dia das Mães, nós tivemos uma alegria muito grande de, através do nosso drive-thru, vermos, contemplarmos a face de muitos irmãos. Foi uma data muito especial. Nós, pastores, estivemos aqui o dia todo, o domingo todo, orando, Claro que os irmãos estavam dentro dos carros, todos mascarados, Mas nós oramos pelas famílias, celebramos a ceia juntos. Foi tão gostoso. Que momento especial que nós vamos guardar para sempre. Por isso nós precisamos continuar orando, irmãos. Vocês têm a campanha em volta da mesa, outras campanhas de oração que nós já fizemos. Você, como família, pode escolher a melhor forma de vocês estarem sempre intercedendo, porque nós cremos no poder da oração. Então vamos continuar aí na sua casa, nós aqui também, pastores, clamando a Deus para que esse tempo seja abreviado, para que possamos celebrar juntos o nosso culto aqui presencialmente, tá bom, irmãos? Nós também temos uma forma muito gostosa de você se envolver, de você não ficar sozinho, que são os nossos grupos pequenos. Nós louvamos a Deus por todos os líderes que nós temos aqui na igreja, que principalmente nesse momento de distanciamento social, tem sido uma bênção para a equipe pastoral no pastoreio de vidas. Então, mesmo que online, os nossos grupos estão acontecendo através dos nossos líderes. Se você não faz parte, se você está se sentindo sozinho, por favor, entre em contato com a gente. Nós vamos integrar você em um desses grupos e você vai ter uma parceria de fé maravilhosa para atravessar essa crise, tá bom? Você sabe também, nesse momento nós vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. Como sempre dizemos aqui, você pode fazer isso de 3 formas. Você pode consagrar através da transferência bancária. Também você pode usar o método do PagSeguro UOL, ou trazer presencialmente aqui na igreja em horário comercial. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar agora, também considerando a sua situação financeira, da sua família. Nós temos alimentos aqui na igreja disponível, se você está precisando, ou se você conhece alguém que está precisando, por favor, nos comunique. Nós queremos também ser parceiros nesse momento em que algumas famílias têm tido alguma privação de alimentos, tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa, vamos consagrar nossos dízimos, ofertas, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque mesmo no momento em que em alguns lugares a escassez é tão grande, temos pessoas tão queridas, tão generosas, que não deixam, ó Pai, faltar a outros. Nós te louvamos pelo coração grato dos nossos irmãos, pelo coração generoso, que tem sido fiel nas suas contribuições, que tem trazido alimentos, para que não falte na mesa de outros, para que não falte recursos para a tua igreja continuar esse trabalho tão importante de levar o evangelho, de diversas formas, estar desenvolvendo um trabalho onde pessoas vão ter acesso à tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por todos esses recursos que têm chegado. Nós te louvamos por nossos membros, te louvamos por todas as pessoas que nos assistem agora, que também estão dependentes do Senhor, da provisão do alto. Nós intercedemos por suas famílias, nós clamamos, Pai, para que nunca falte dentro desta casa aquilo que é necessário. Que as tuas mãos generosas, de amor, de bondade, estejam agora estendidas sobre cada lar que nos assiste, provisionando tudo o que lhes é necessário. E também à sua igreja, ó Pai, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre nós, sobre os nossos missionários que estão, ó Deus, em outros países, sobre os nossos missionários que dependem também dessas ofertas missionárias. Nós te consagramos agora, para que seja útil, ó Deus, para a tua obra, para que seja uma expressão de louvor. Te oferecemos com ações de graças nesse momento, no nome de Jesus.
Amém. Senhor, a nossa oração é essa, que o Teu Espírito venha sobre nós, que o Teu Espírito nos encha, Senhor, que a Tua glória inunde os nossos corações, de tal forma que venhamos ser totalmente preenchidos. Visita os nossos corações aqui, visita os corações de cada pessoa que nos assiste nesse momento. Venha sobre nós o Teu Espírito, nós queremos mais de Ti, nós precisamos mais de Ti, Senhor. Então venha sobre nós, venha sobre o Teu povo, venha sobre a Tua igreja. Venha, Espírito, precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Fico muito feliz que você esteja conectado com a gente no nosso culto. Muito feliz de podermos, mais uma vez, ainda que online, a gente possa estar realmente com o mesmo propósito, possamos estar sintonizados, possamos estar conectados. A pastora Marinês mencionou aqui que no domingo passado nós tivemos o nosso drive-thru e foi realmente uma experiência muito especial, poder ver tanto dos irmãos e irmãs, podemos conversar, orar por pedidos, orar pelas famílias, mas nossas igrejas filhas também fizeram seus programas, lá em Prado Ferreira, no Jardim Veneza, Jardim Bandeirantes, e nós agradecemos também a todos que puderam comparecer, puderam estar lá com os pastores, também ter um tempo muito especial de comunhão, de celebração da Santa Ceia, e nós louvamos a Deus realmente por essa oportunidade. Bom, eu queria começar meu compartilhamento com você neste culto, nessa ocasião tão especial, mencionando um texto que sempre que eu li na Bíblia, sempre me chamou muita atenção. É um texto da carta, ou na verdade do livro de 1 Crônicas, capítulo 12. Eu quero ler com você o verso 32. O texto de 1 Crônica, capítulo 12, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, diz o seguinte: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Sempre que eu comecei a ler a Bíblia lá de Gênesis, ler minha leitura anual, e chegava nesse texto, sempre era um texto que eu destacava. Porque aqui nesse capítulo de 1 Crônicas, nós temos um relato de como o exército do rei Davi foi se formando. Muitas tribos, pessoas de várias tribos de Israel foram se unindo a ele no período em que ele estava sob a perseguição do rei Saul, em que ele estava como fugitivo. Muitas pessoas foram se unindo a ele. E aqui então, na conclusão desse capítulo, vem a nomeação de Davi como rei sobre toda a nação de Israel, lá em Hebrom. E é interessante que esse exército de Israel tinha 3 grupos principais. O primeiro grupo dos guerreiros de Davi era o grupo que era habilidoso com o arco e a flecha, como também com a funda. Ou seja, eles ficavam atrás da linha de batalha e eles atiravam suas flechas ou suas pedras para ferirem o inimigo que estava à frente, por cima das linhas da batalha. O segundo grupo era o grupo dos guerreiros muito corajosos e habilidosos com a espada e com o escudo. Eles eram muito ágeis, então eles se moviam com rapidez no meio da batalha e eles eram muito bons na luta 1 a 1. Então eles faziam parte da linha de frente da batalha. O terceiro grupo, e aqui entra os homens de Issacar, é o grupo da estratégia. Eram aqueles que sabiam exatamente como as coisas estavam acontecendo, que entendiam o seu tempo e por isso eram estrategistas da batalha. Eles tinham um plano mestre que devia ser seguido pela nação, como também pelo exército nas suas batalhas. O texto diz que esses homens, é interessante que das outras tribos há milhares de pessoas, mas aqui da tribo de Issacar diz que 200 chefes com seus parentes. Não eram muitas pessoas como das outras tribos, mas eram pessoas essenciais, eram pessoas estratégicas, porque conforme o texto revela, elas entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Eu penso que nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, nós temos um grande desafio. O nosso desafio é sermos como os homens da tribo de Issacar, é entendermos muito bem o nosso tempo, é compreendermos a situação em que estamos vivendo e sabermos o que devemos fazer. E é claro, ter coragem para executar isso. Nós temos o grande desafio de entendermos o nosso tempo, especialmente nesta pandemia que nós estamos vivendo. Você pode ler muitos artigos, muitas matérias,
né, de gente falando desde a área empresarial, desde a perspectiva psicológica, social, antropológica e, claro, teológica, a respeito desse tempo que estamos vivendo, esse tempo de pandemia. Nós estamos realmente vivendo uma situação inusitada, a maior pandemia dos últimos 100 anos que atinge a humanidade, né? Então nós estamos vivendo dias de crise profunda, em muitos aspectos. E o que é muito difícil para nós é que nesses dias de pandemia, nós perdemos aquele senso de controle. Porque nós, seres humanos, buscamos controle. E nós, claro, era uma ilusão que nós tínhamos, já mencionei isso em outra ocasião, nós tínhamos a ilusão de que nós estávamos com as coisas certinhas, todas seguindo a nossa agenda, os nossos planos. Nós tínhamos a ilusão de que estávamos no controle da situação ou das nossas vidas. Na verdade, nós não tínhamos controle absoluto, mas nós nos iludíamos com isso. Mas agora, devido à imprevisibilidade dos nossos dias, nós perdemos completamente isso. Nós não temos como fazer planejamento. As pessoas estão dizendo assim, olha, você age agora e pense em planejamento de curto prazo, porque nós não temos como fazer planejamento. O máximo que nós podemos tentar prever é daqui 6 meses. E olhe lá, tudo é muito imprevisível, tudo é muito instável, devido à crise que nós estamos vivendo. E como é que nós vamos então agir no meio de tudo isso que nós estamos vivendo? Será que nós vamos ter esse discernimento, essa capacidade que esses homens de Issacar possuíam, de entender o seu tempo, os acontecimentos do seu tempo e saber como eles deveriam seguir? Qual deveria ser o seu plano de ação? Eu quero compartilhar com você uma experiência muito pessoal. Na terça-feira, eu acordei por volta das 6 horas da manhã com um sonho. Eu, claro, como você, sonho muitas coisas e muitas vezes nem me lembro do que sonhei. Tenho tentado relembrar algumas coisas e tem alguns sonhos que têm me acordado. Mas na última terça-feira, perto das 6 horas da manhã, eu estava sonhando que eu estava no acampamento Shalom, acampamento aqui em Londrina, e que nós estávamos num acampamento de jovens, como os que nós costumamos fazer durante os períodos de carnaval. E eu estava ali com o coração angustiado, porque eu via muitos jovens reunidos no acampamento, e estava preocupado com a questão da pandemia. Eu estava dizendo comigo mesmo, puxa, nós não deveríamos ter feito isso. Não deveríamos reunir aqui tantos jovens, não deveríamos ter jovens de São Paulo, do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, reunidos nesse local. Estava preocupado com isso. De repente, eu estava dentro da capela, num culto, e o louvor estava ministrando, e o pastor que estava ali comigo disse assim, olha, você que prega hoje, você que vai pregar. Após essa música, você vai pregar a palavra. E eu, mais uma vez, fiquei angustiado nesse sonho, porque eu não estava preparado, eu não sabia que eu ia pregar naquela ocasião. E então, no meu sonho, eu comecei a pensar o que eu poderia dizer para aqueles jovens naquele momento. Naquela angústia, e pensando nas palavras que eu iria compartilhar naquele acampamento, eu acordei. Eu acordei com as palavras claras no meu coração que eu iria pregar. Então, como aquilo foi um sonho que me impactou, e eu acordei naquele momento, eu peguei o celular que estava ali à cabeceira da minha cama, e registrei quais eram essas palavras. São essas palavras que eu recebi num sonho, né, uma experiência ali de sonho, e ao acordar é o que eu quero compartilhar com você. E eu espero que essas palavras tragam a você uma direção nesse tempo de pandemia. Então eu quero deixar algumas palavras que que refletem atitudes que nós precisamos ter no meio dessa crise. Eu acredito nisso. Elas vão trazer significado. Essas palavras vão significar algumas atitudes, comportamentos, um mindset que nós devemos ter no meio dessa crise. Primeira palavra que eu queria compartilhar com você é dor. Dor. Eu compartilho essa palavra no sentido de que nós precisamos abraçar a dor durante essa pandemia. Nós precisamos abraçar a dor. A dor precisa ser sentida, a dor precisa ser chorada e ela precisa ser absorvida. Nós precisamos sim sentir essa dor e abraçar a dor. Eu me lembro de uma psicóloga cristã, tem alguns livros publicados, a Esther Carrenho, que ela disse que nós precisamos sim sofrer, que nós precisamos, na verdade, experimentar a dor e saber como nos despedir dela, com o propósito de crescer com o sofrimento.
Ou seja, a gente precisa experimentar a dor e nos despedir daquilo que perdemos, daquilo que se foi no meio da crise, no meio da situação que tem gerado tanta dor a nós, para que nós possamos crescer com o sofrimento. Nós estamos vivendo dias de profunda crise e, é claro, muitos de nós estamos tendo um discurso triunfalista ainda, né? Claro que esse discurso vem diminuindo ao passar das semanas, mas ainda há pessoas pensando assim, olha, a crise vai passar, não, semana que vem as coisas vão voltar ao normal. Tem gente que diz para mim assim, pastor, olha, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Mas irmãos, nós precisamos entender, não tem mais volta ao normal. A palavra da nossa época é disruptura. Não há prosseguimento de nada, há uma disruptura. Aquilo que era o nosso normal não existirá mais. É um outro mundo. Nós vamos viver um novo normal, não o normal que nós tínhamos. A crise, ela é tão grande, ela é tão aguda, ela é tão profunda, ela é mundial, de tal forma que nós precisamos entender que, por mais doloroso que seja, nós não vamos viver os dias que estávamos vivendo antes dessa crise, que nós vivemos em 2019. As pessoas estão dizendo assim, puxa, eu esperava tanto que 2019 acabasse. Eu estava ansiando tanto por 2020, não vi a hora de 2019 acabar, mas agora estou com saudades de 2019. É importante você entender, não vai voltar ao normal. Nós tivemos perdas, e essas perdas são reais. É interessante que há muitas pessoas vivendo um tipo de luto já, um tipo de luto. Por quê? Porque nós perdemos a liberdade. Nós não temos mais a liberdade de ir e vir, nós não podemos nos locomover, nós não podemos ir com liberdade aos lugares. Nós estamos aqui com o nosso culto, gravando o culto aqui, com certa proteção, com as devidas proteções, na verdade. Esses dias eu fui ao banco, eu me senti quase como se fosse um bandido, quase que fosse alguém que fosse invadir o banco, ao invés de ir lá no banco fazer o que se faz num banco, né? De ser atendido pelo gerente e resolver as coisas que precisava resolver lá. Nós perdemos a liberdade de ir e vir. Nós perdemos as relações socioafetivas. Perdemos muito. Nós perdemos o significado do relacionamento por falta de contato físico. Estamos tentando manter online, estamos tentando manter a distância, mas não é a mesma coisa. Nós perdemos a afetividade. Nós perdemos o calor da presença uns dos outros, do abraço. Como tem sido difícil para avós e netos, para pais e filhos, como tem sido difícil para irmãos na fé, que não podem mais se abraçar, não podem ter mais o contato, não podem desfrutar mais realmente do calor, da afeição física. Nós perdemos economicamente, e é um fato, nós perdemos. Os imóveis perderam seu valor, as empresas perderam seu valor, perdemos dinheiro. Há pessoas que perderam seus empregos, há pessoas que perderam parte da sua renda, perdas reais, e nós precisamos abraçar isso. Não é uma ficção, nós não vamos acordar de um sonho, essa é a realidade. Nós também temos perdido, muitas pessoas têm perdido a saúde. Várias pessoas contraíram vírus, várias pessoas foram internadas, várias pessoas estão nas UTIs, em todo o mundo neste momento. Pessoas perderam sua saúde. E há pessoas que perderam entes queridos que estão enlutadas. Quando eu fiz o seminário, no ano de 1992, no meu segundo ano de seminário, na verdade, eu fiz uma capelania hospitalar, e um livro que nós estudávamos na época, era um livro de uma médica suíça chamada Elisabeth Kubler-Ross, sobre a morte e o morrer. Porque a Elisabeth, por muitos anos, ela atendeu pessoas, pacientes em estado terminal, e pessoas enlutadas. E ela descreve as fases, né, para você assimilar o luto. Então ela fala de algumas fases, a negação, aí ela fala da raiva, ela fala da barganha, ela fala da depressão e por fim da aceitação. Ou seja, que pessoas que estão enfrentando uma enfermidade terminal ou uma situação de luto passam por essas fases. Elas não passam simultaneamente, nem todas as pessoas passam do mesmo jeito, mas de modo geral essas são as fases que a pessoa enfrenta. A pessoa nega, não, isso não é real, isso não está acontecendo, não é possível que a pessoa
faleceu, não é possível que eu esteja com essa doença. Como tem muitas pessoas nessa crise dizendo, não é possível que esteja acontecendo, isso não é real, tudo vai voltar ao normal, não, logo vai ter a vacina, logo vamos ter o tratamento adequado. Muitas vezes as pessoas negando a realidade. Tem gente que já passou da negação para a raiva, está com raiva da China, está com raiva do governo, está com raiva do prefeito, do governador, está com raiva do patrão, está com raiva da esposa que está dentro de casa há muito tempo. Tem gente que está vivendo a fase da raiva, de estar passando isso, vivendo essa pandemia. Tem gente que está vivendo a barganha. Não, Deus, se resolver isso, se eu não perder minha empresa, se eu não perder os meus bens, olha Deus, eu vou te servir, eu vou ser um cristão fiel, eu vou te buscar. Há pessoas que já estão na depressão. Há pessoas que estão profundamente entristecidas com as perdas que já tiveram. Há pessoas em depressão. Estava lendo um artigo num dos jornais de circulação aqui da região, nessa semana, onde eles traziam uma matéria de uma pesquisa que foi feita em quase todos os estados brasileiros, com psiquiatras, com centenas de psiquiatras. Quase 70% deles afirmaram que receberam pacientes novos. E quase 70%, 69%, afirmaram que pacientes que haviam recebido alta voltaram novamente ao tratamento psiquiátrico. Ou seja, a matéria trazia que os especialistas afirmam o agravamento dos problemas de saúde na área mental com a pandemia, com a crise. Nós estamos vivendo o luto e é importante que nós entendamos que nós precisamos abraçar a dor, que nós precisamos sentir, que nós precisamos chorar para podermos enfrentar a realidade. E o quanto antes nós nos despedirmos daquilo que nós já perdemos, que é fato, nós vamos ter mais recursos para seguir a vida e dar novo significado à nossa vida. Escute isso. O quanto antes nós nos despedirmos daquilo que já perdemos, nós vamos ter então recursos para criar um novo significado na nossa vida. Dor, abraçar a dor. É importante eu afirmar aqui que cristãos também sofrem, também choram, também têm dor. A Bíblia ensina isso claramente, mas volta e meia você vê cristãos com um tom triunfalista, com um discurso triunfalista, com uma teologia triunfalista. Não, se apegam ao Salmo 91, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, do outro lado, mas a praga não me atingirá. Nós esquecemos que o próprio Satanás, que o próprio diabo, usou o texto do Salmo 91 para tentar Jesus. O próprio Satanás fez isso. Ou seja, o sofrimento ali no Salmo 91 tem um contexto, ou seja, uma explicação que precisa ser feita através de todo o contexto bíblico. Cristãos sofrem, o povo de Deus sofre. Toda a história bíblica revela isso, o povo de Deus sofreu. Jesus mesmo afirmou, no mundo tereis aflições. Jesus havia dito aos seus discípulos, olha, vocês vão ser como ovelhas num lugar cheio de lobos, vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês vão sofrer a espada, vão morrer. Jesus alertou os seus discípulos. O apóstolo Paulo sofreu. O apóstolo Paulo usou o texto dos Salmos dizendo assim, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todo dia. É interessante que Paulo diz em Filipenses 3,10 que queria participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo, ele fala em Romanos capítulo 8 sobre o sofrimento, e ele diz que apesar do sofrimento ser real na vida do cristão, nada pode nos separar do amor de Deus no meio do sofrimento. Não será a espada, não será a nudez, não será a perseguição, não será a fome, não será a morte, que nos separará do amor de Deus. O fato é que cristão abraça a dor, ele não foge da dor, ele não se esconde da dor, ele não nega a dor, ele abraça a dor. E com a dor, ele recebe o consolo e a presença do Deus em quem ele confia. O cristão enfrenta a dor. E esse momento de crise, essa é uma palavra-chave. Nós precisamos abraçar a dor, nós precisamos enfrentar a dor das nossas perdas. E nós não vamos fazer isso sozinhos, porque Deus está conosco. Ele passa no vale da sombra da morte comigo e com você. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Essa é a diferença dos cristãos. Nós não passamos pela experiência da dor, do luto sozinhos. Deus está com a gente. Deus realmente passa conosco e tem consolo
tem conforto e tem força para cada um de nós, para continuarmos a viver com novos significados, construirmos uma nova história, a vivermos um novo normal. E esse é o nosso desafio no meio dessa crise, dessa pandemia. A segunda palavra que eu queria compartilhar com você, que veio no meu sonho, é determinação. Determinação. Uma vez que nós abraçamos a dor, uma vez que nós sentimos a nossa dor e somos capazes de experimentá-la na presença de Deus e de chegar ao ponto de aceitação das nossas perdas, nós devemos então nos fortalecer e enfrentar os desafios que a crise apresenta com determinação. Determinação. E quando eu falo essa palavra, me vem em mente o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27. Quando o apóstolo Paulo diz que ele faz analogia dos Jogos Olímpicos, e ele diz assim, olha, todos aqueles que correm no estádio, né, de todos os que correm, só um leva o prêmio, então nós devemos correr de tal maneira que a gente alcance. E aí ele diz assim, que ele reduziu o seu corpo à servidão, que ele subjugava o seu próprio corpo, para que ele não corresse em vão, para que ele não esmurrasse o ar, para que ele não corresse sem alvo. Paulo fala de uma determinação do atleta. Acho que você já entendeu que o maior inimigo de um atleta é ele mesmo. O maior inimigo de um atleta é ele mesmo. Ele deve ser determinado em atingir os seus objetivos. E Paulo diz, nós cristãos também, nós somos determinados a atingir os nossos objetivos. Nós não podemos dar murros no ar, nós não podemos correr em vão, nós não podemos de nenhuma forma correr sem garra, sem gana. Determinação é a persistência em prosseguir rumo aos alvos que nós temos, aquilo que nós desejamos alcançar. E Paulo fala de que nós corremos para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3. Eu e você somos chamados a correr de tal maneira que nós alcancemos. Eu e você precisamos entender o seguinte, essa crise, essa pandemia, essa crise mundial faz parte da carreira cristã para todos nós. Faz parte da nossa história, da nossa geração. Nós estamos exatamente nessa geração para enfrentar esta crise como cristãos, como homens e mulheres de Deus. E isso demanda de mim e de você determinação. Crise não é para gente fraca. Crise não é para gente que é instável. Crise não é para gente que é dodóizinha, que tem mimimi. Crise é para gente que é determinada a superar obstáculos, a enfrentar barreiras, a realmente superar seus limites. Crise é para gente que tem alvos específicos, determinados e que corre atrás deles com toda persistência e firmeza. E nós cristãos temos uma carreira. Nós estamos indo em direção a Cristo, a eternidade com Cristo, o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nós temos a coroa da vida nos esperando e por isso nós somos determinados. Nós não podemos de nenhuma forma fracassar, me perdoe, nós não podemos de nenhuma forma. Minha palavra para você nesse momento é não jogue a toalha, não desista. Não tenha uma atitude desistente. Nos dias normais que nós vivíamos, muitas pessoas eram derrotadas por questões internas, muito mais do que por questões externas. Elas eram derrotadas pela negatividade, o pessimismo, baixa autoestima, problemas de inferioridade, complexos, falta de disciplina, preguiça. Agora você imagina numa crise. Em uma crise ainda é muito mais importante a determinação, a persistência, a firmeza, a perseverança. E quando Paulo fala sobre isso, de corrermos de tal maneira que nós venhamos a alcançar o prêmio, diz respeito que nós vamos, se necessário, esmurrar o nosso corpo, reduzi-lo à servidão. Quando Paulo usa essa expressão, esmurrar o corpo e reduzi-lo à servidão, ele não está se referindo só ao corpo físico, ele está se referindo a todo o seu ser, corpo, mente, o espírito, tudo subjugado com o propósito de vencer em Cristo, de vencer para Cristo, para a glória dele. E aí eu me lembro então do que Paulo afirma no final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, que ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Nós estamos numa carreira cristã, uma caminhada, e nessa caminhada, do dia do nosso nascimento até o dia em que partirmos desse mundo, Deus, na sua soberana vontade, sabia que nós enfrentaríamos uma pandemia, uma crise mundial, faz parte do nosso tempo,
E nós precisamos então viver este tempo ainda mais com a determinação de um atleta, com a determinação de um atleta de Cristo, com a determinação de alguém que é valoroso no reino de Deus, com a determinação de alguém que tem firmeza porque os seus pés estão sobre a rocha que é Cristo, com a determinação de alguém que tem promessas eternas, com a determinação de alguém que anseia ver a face de Cristo e estar para sempre com Ele. Essa segunda palavra, determinação, que eu e você possamos afirmar como o apóstolo Paulo: eu realmente combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Nós estamos nesse momento combatendo o bom combate para a glória de Deus, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa sobriedade, a nossa serenidade, a nossa confiança em Deus no meio da crise e das perdas que já tivemos, e se tivermos mais pela frente. Nós estamos completando a nossa carreira. A pandemia faz parte da nossa carreira e nós estamos guardando a nossa fé. E deve ser assim até o último dia da nossa vida neste mundo. Terceira palavra que veio ao meu coração como uma atitude de enfrentamento diante da crise, naquele dia, e que quero compartilhar com você, é disponibilidade. Disponibilidade. Eu falei da dor, de abraçarmos a dor, da determinação, de persistirmos rumo ao alvo de Deus para a nossa vida, e quero falar com você sobre disponibilidade. A disponibilidade. Eu sempre ouvi pessoas dizendo o seguinte: Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Ok, é verdade que Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Mas muitas vezes nós pensamos que isso existe em etapas. Ou seja, não, olha, tem até pessoas que dizem assim: sou uma obra inacabada, Deus não terminou comigo ainda. Mas essa frase muitas vezes gera nas pessoas uma comodidade. Elas se abraçam a uma zona de conforto. Quer dizer, Deus está trabalhando em mim, então eu não posso deixar que Ele trabalhe através de mim ainda na vida das pessoas. Não é verdade. Eu queria que você entendesse aqui agora que Deus realmente está trabalhando em você, mas também quer trabalhar através de você na vida de outras pessoas. Deus trabalha através de nós enquanto Ele trabalha em nós. Nós não precisamos ficar então parados esperando Deus trabalhar em mim, porque um dia o Senhor vai trabalhar através de mim. Não, as coisas são simultâneas, concomitantes, elas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto Deus está trabalhando em mim, Ele está trabalhando através de mim para abençoar outras pessoas. Assim como o apóstolo Paulo, desde a sua conversão, foi isso que eu também vivi na minha experiência pessoal. Desde a minha conversão, Deus tem trabalhado em mim para trabalhar através de mim e abençoar outras pessoas, e deve ser assim na vida de cada cristão. Deus está trabalhando na sua vida nesta pandemia, nesta crise, porque Ele também quer trabalhar através de você na vida de outras pessoas. Eu e você vamos levar Deus para as pessoas. Eu e você, a igreja de Jesus, nós somos as mãos e os pés de Cristo neste mundo. E Deus está trabalhando em nós nessa crise e ao mesmo tempo está trabalhando através de nós. Há pessoas que vão receber Deus através de você, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo através de você. Há pessoas que vão receber o consolo de Deus através de você, o conforto de Deus através de você. Há pessoas que vão receber o amor de Deus, o perdão de Deus através de você. Há pessoas que vão receber a esperança através de você. Então, entenda, seja disponível a Deus e diga: Deus, trabalha em mim sim. Essa crise está destruindo os meus falsos alicerces. Essa crise realmente me fez compreender que eu não tenho controle de absolutamente nada. Essa crise tem me empurrado para os teus braços, tem me jogado ao teu colo, Senhor, mas trabalha também através de mim. Eis-me aqui, eu estou disponível. Sou disponível para que o Senhor trabalhe também através de mim, na vida das pessoas que estão à minha volta, e a partir delas, para onde o Senhor quiser me levar, onde o Senhor quiser me usar. Será que eu e você temos tido a coragem nessa crise, ao invés de ficarmos pensando nas perdas que tivemos, preocupados com a nossa segurança, com o nosso conforto, será que eu e você temos tido a coragem de dizer: Senhor, nesta crise eu quero dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu e você temos coragem de dizer isso para Deus, como Moisés disse lá depois de 40 anos no deserto, na experiência da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, eis-me aqui. Como Samuel disse para Deus em tempos de crise, com o profeta Eli, ele disse: eis-me aqui. Como Isaías, também no período em que a idolatria, o afastamento de Deus era algo tão profundo na sua geração, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Disponibilidade. A Bíblia é clara em ensinar que Deus usa quem se dispõe.
Deus usa as pessoas que se dispõem. Para mim, essa é uma palavra-chave para o nosso enfrentamento da crise. Uma atitude-chave, ela revela uma atitude-chave, disponibilidade. Eu estou nas mãos de Deus, Ele pode usar e trabalhar através de mim para tocar as pessoas. Eu não vou ficar remoendo aquilo que perdi, eu não vou me afundar na minha depressão, eu não vou de nenhuma forma perder perspectiva e esperança, porque Deus está trabalhando em mim e está trabalhando também através de mim para abençoar outras pessoas, para glorificar o seu nome na vida de outras pessoas. Somos vasos frágeis, vasos de barro, somos fracos, somos incapazes, mas Deus está trabalhando em nós nessa crise, e se nós temos certeza disso, nós também devemos nos dispor a Ele e dizer: Senhor, eis-nos aqui, porque o Senhor também quer trabalhar através de nós, para abençoar pessoas neste momento de crise, em nossa geração. Nós somos as mãos e os pés de Cristo, nós somos os instrumentos de Deus nesta geração. Nós, cristãos, aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito, aqueles que se renderam a Jesus, se tornaram filhos e filhos de Deus pela graça, pela obra de Cristo na cruz, eu e você, nos tornamos então embaixadores do reino de Deus, nos tornamos pedras vivas na igreja de Cristo, nós nos tornamos realmente instrumentos de Deus para a nossa geração. Disponibilize-se a Deus, diga: Deus, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim, está doendo, estou sofrendo, trabalha em mim, Senhor, aprofunda minha fé, me permite ser mais íntimo do Senhor, crescer em Ti, crescer em graça e conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas trabalha também através de mim, para que eu possa ser instrumento de bênção na vida das pessoas que estão à minha volta. Eu quero terminar a minha palavra deixando outras duas palavras aqui como alertas para você. Eu disse de 3 atitudes que devem nos ajudar, nos capacitar no enfrentamento da crise. E essas atitudes ou esses comportamentos foram significados por 3 palavras: a dor, a determinação e a disponibilidade. Mas eu quero deixar um alerta aqui sobre 2 coisas muito importantes, que a gente esteja bem ligados, que a gente possa estar bem atentos. A primeira delas é a distrações. Apesar da crise, o mundo continua com muitas distrações. Apesar da crise, há muitas distrações à nossa volta. Eu conversava com pessoas, antes da crise, elas diziam para mim: olha, pastor, eu não faço devocional, leitura da Bíblia, oração, não tenho feito muito porque eu não tenho tempo. É interessante notar que muitas pessoas que diziam isso antes da crise, da pandemia, da quarentena, continuam sem fazer o seu devocional. Elas se distraem. É interessante, você vai se lembrar quando começou a quarentena, que muita gente entendeu que era quase uma férias, Pessoal fazendo agora maratona no Netflix, pessoal jogando videogame até de madrugada, e agora nós estamos de férias, vamos comer, fazer churrasco, agora nós estamos sem trabalhar. Quando nós devemos entender que nós estamos em quarentena, no meio de uma crise, e que nós devemos então, numa crise, entender que a gente tem que ficar com o mínimo essencial, e nós temos que nos desvencilhar de todas as distrações, porque nós temos um propósito, é sobreviver no meio dessa crise, é ultrapassá-la, é passar por ela, é vencê-la. Nós temos um propósito, nós não podemos nos distrair. Não se distraia com as coisas deste mundo, não se distraia com as muitas coisas que estão à sua volta. Se há uma coisa que o ser humano é criativo, é a respeito de criar maneiras de se distrair para não ter que enfrentar a realidade. Nós cristãos, como já disse, enfrentamos a realidade e devemos cuidar com as distrações para que nós não venhamos a perder tempo, sofrer nos nossos relacionamentos e deixar de crescer em nossa fé e intimidade com Deus. Cuide das suas distrações. Segundo alerta aqui é a dúvida. A dúvida. Tempos de crise, a dúvida realmente vem ao nosso redor, ela nos cerca. E eu quero dizer para você aqui com todo o meu coração, cristãos experimentam dúvida, só que nós devemos tomar cuidado. Há pessoas que dizem assim: puxa, eu estou com muita dúvida, eu não estou conseguindo crer mais nas promessas de Deus, eu estou em crise da minha fé, eu nem sei mais se eu sou um cristão ou não, se eu sou um crente ou não. Não, todos nós passamos por dúvida.
Aliás, esse é o paradoxo da fé. Nós temos fé exatamente porque existe a dúvida. É por causa da dúvida que nós precisamos afirmar a nossa fé. Então, se você está tendo dúvidas, se você está passando por momentos em que você é tentado a não crer, questionamentos, aflições dentro do seu coração em relação à sua fé, isso é absolutamente normal para cristãos. Pessoas que conhecem a Deus, são cheias do Espírito Santo, enfrentam isso. Agora, o que não pode acontecer é que a dúvida tome o seu coração. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que a gente não vê. É a certeza. Quando eu e você estamos sendo tomados de dúvida, e por isso a minha palavra, fique alerta, quando a dúvida começa a tomar a sua mente, quando aquilo começa a tomar o seu coração, você tem que dizer em que você crê. Aí sim você afirma a sua fé, a certeza que você tem, a convicção que você tem. É porque existe dúvida que nós afirmamos a nossa fé, é um paradoxo. Aí nós vamos afirmar como Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, em que diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Fique alerta. Distração e a dúvida podem tirar de você as atitudes que são centrais, são importantes no enfrentamento dessa crise. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Eu quero convidar você a pedir essa capacidade que os homens de Issacar tiveram. Eles compreenderam a sua época, o seu tempo, e eles sabiam como agir. Que essa seja a nossa oração. Deus, me capacita, Senhor, a compreender este tempo. Me capacita a entender este momento da nossa vida, da minha vida, da vida, ó Deus, nesta crise. E me dá, então, ó Deus, a tua direção, essa capacidade de saber como agir e coragem para agir, fazer aquilo que precisa ser feito. Ó Deus, me dá essa graça. Eu quero dizer para você que nós podemos não ser tão competentes como os homens de Issacar. Nós podemos olhar para nós mesmos e nos sentirmos fracos, incapazes. Mas eu quero dizer a você também, que porque Deus está em nós, e o seu Espírito nos habita, nós podemos ter realmente a mesma atitude daqueles homens. Podemos nos sentir fracos, frágeis, limitados, mas Deus está conosco. Deus nos habita. Sim, na pessoa do Espírito Santo. E Ele afirma na sua palavra que Ele nos capacita a discernir aquilo que nos acontece, que Ele nos dá compreensão do nosso tempo. Deus sim faz isso. Deus, Ele enche o nosso coração, Ele guia os seus filhos, e Ele nos dá coragem para executar a sua vontade, para agir, para completarmos a nossa carreira, para combatermos esse bom combate e guardarmos a nossa fé. Nós vamos cantar uma canção agora que diz que esse é o Deus de milagres, é o Deus de promessas, Ele é o caminho no deserto, sim, Ele é luz na escuridão. Deus diz através do profeta Isaías que Ele coloca rios no deserto, caminhos no ermo. Jesus afirmou no Evangelho de João capítulo 8 que quem o segue jamais andará em trevas, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz na escuridão. E se nós estamos nos sentindo num deserto sem direção, ou tão envolto em trevas, em escuridão, que nós achamos que não há luz, não, apegue-se ao Senhor, apegue-se ao Senhor neste momento, abra o seu coração, se volte para Ele de todo o coração, porque Deus tem caminho no deserto, e Deus tem luz na escuridão. Quem o segue jamais andará em trevas. Ore comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Senhor, por sermos a Tua igreja, o Teu povo. Obrigado por termos a Tua palavra. Obrigado, sobretudo, porque o Senhor está conosco, e nós temos recursos espirituais, sobrenaturais, para enfrentarmos a crise. Ainda que, ó Deus, nós vivamos as mesmas coisas que todos vivem, e perdas como todos vivem. Ó Deus, nós vivemos por um propósito, e nós vivemos na companhia daquele que é Senhor dos céus e da terra, o Deus soberano, cujos planos não podem ser frustrados. Nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, o quadro geral, o quadro todo, para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. Então nós nos voltamos, Senhor, de todo o coração. Senhor, nós afirmamos aqui a nossa confiança em Ti, afirmamos aqui que cremos no Senhor, afirmamos aqui, Senhor, que o Senhor é aquele
que realmente dirige os nossos passos, que ilumina o nosso caminho, que é a luz do mundo e a luz do nosso coração, e é capaz de nos tornar também em luz do mundo, para iluminarmos a sociedade, esta geração, a comunidade, a cidade, a igreja. Nós somos a luz do mundo também, Senhor. Age em nós pelo poder do Espírito e glorifica o Teu nome em nossa vida e nos permite viver no centro da Tua vontade, neste tempo, nesta crise, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Eu vou pedir que a galera possa cantar essa música do início ali, assim que a gente orar, porque eu queria que você cantasse lá na sua casa, aí na sua casa na verdade, que você cantasse essa canção, Mas eu quero antes orar aqui. Nós estamos orando por conversões, nós estamos orando pela salvação das pessoas, e nós vamos continuar orando, sempre, nós sempre oramos. Nós não estamos orando por causa da crise, nós sempre oramos pela salvação de pessoas, porque um dos propósitos da igreja é alcançar aqueles que não conhecem a Deus através do Evangelho. No coração de todo cristão deve ter um fervor pelo alcance de pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, nós vamos orar pelos nomes, representam as pessoas aqui, esses papéis. Você ora pelos nomes que estão no seu coração, se você trouxe aqui ou não, todas as nossas igrejas, filhas. Ore comigo agora. Senhor, nós cremos que esta crise faz parte do nosso tempo, da nossa geração, como igreja, e nós oramos, Senhor, que o Senhor realmente visite o coração de cada pessoa. Oramos que o Senhor quebrante o coração, que o Senhor conforte o coração, que o Senhor console com a presença do Senhor, com o Teu amor, no meio dessa crise, e que o Senhor convença dos pecados, da justiça e do juízo, e opere plena salvação, Senhor, de acordo com o Teu Evangelho, de acordo com a obra de Cristo na cruz. Que cada pessoa possa ter um novo significado na vida, uma nova identidade, nascer de novo pelo poder do Teu Espírito, e viver contigo, como discípulo, como filho, como filha do Senhor. Nós oramos, Senhor, e abençoamos cada vida. Oramos por uma grande colheita de almas nesse tempo, Senhor. Sim, todo mundo, todos os cantos do mundo, uma grande colheita de almas para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Amém. Queria que você cantasse. Vamos cantar juntos essa canção. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Sim, Senhor, Tu és este Deus de milagres, Tu és esse Deus de promessas gloriosas, Senhor. Tu és esse Deus que estabelece caminhos no deserto e luz na escuridão. Tu és muito mais do que as nossas palavras podem declarar ou descrever. Tu és completo, Tu és o grande eu sou, Tu és pleno. Senhor, e nós te adoramos, e nós oramos, Senhor, que este coração dessa pessoa que nos assiste neste momento seja tomado pelo Teu Espírito Santo, que essa pessoa seja envolvida pelos Teus braços, e que no meio dessa crise, de dias tão difíceis, ela possa viver o melhor do Senhor e Te conhecer na Sua plenitude, na Sua glória. Senhor, como o apóstolo Paulo orou, que essa pessoa, que cada um de nós possamos compreender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor que há em Cristo, Senhor, e que possamos viver a experiência do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. E a glória seja ao Senhor na igreja. Amém. Eu quero desejar a você uma semana de vitória. Peço que você guarde essas atitudes, que você possa enfrentar essa crise com essas atitudes que estão alinhadas com o ensino bíblico, e que você possa realmente deixar Deus trabalhar em você e trabalhar através de você, porque você é uma bênção para esta geração, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe o povo de Deus ao redor de todo mundo, a sua igreja. Deus é o nosso Deus, grandioso, Deus de milagres. Deus te abençoe. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
esse é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.